nada melhor do que começar um episódio fantástico como esse com essa maravilha que é o Chalé da Praia. Fica na cidade de Tutóia, uma das melhores cidades do Maranhão. Eu sou suspeito para falar, quando eu falo de Tutóia os meus olhos se brilham porque é a cidade muito querida, é uma cidade onde eu tenho grandes amigos. Meu irmão mora em Tutóia, lá em Tutóia eu tenho alguns clientes e assim, Tutóia é um paraíso. Praia, duna, lagos maravilhosos, uma culinária fantástica. Você consegue ir nos restaurantes mais maravilhosos ali do Baixo Parnaíba, com um preço acessível. Sabe aquela cidade que tu chega, que tu sente aquela energia positiva? Sim, conheci. Eu acho que é a mesma. Você conheceu? E agora eu vou te dar um presente. Eu gosto de presente. Vou te dar um desconto pra ti com o Cássio ótimo. e com Maria Heloísa. E Maria Heloísa lá no Chalé da Praia. Ai, viu? que ótimo. Vou acabar esse episódio aqui, eu vou dizer, olha, Adriano, que é o gerente, vai dizer, Adriano, a minha cliente aqui, a minha convidada vai levar o seu esposo, quero um desconto mais que especial, passar lá um final de semana. Muito bom. É um lugar maravilhoso, Rainha, tu vai gostar. Gente, se você que está assistindo, olhando essas imagens do Chalé da Praia e ficou interessado, manda uma mensagem no nosso direct do Podset ou manda lá no meu Instagram pessoal, que a nossa equipe vai estar te passando o desconto, o cupom de desconto para ir nesse paraíso. Esse paraíso fica em Tutóia, fica a 5 quilômetros das dunas, fica na frente da praia, é um lugar paradisíaco. De verdade, pessoal, agora aqui sem resenha, sem brincadeira, Tutóia é uma cidade que eu amo, é uma cidade maravilhosa. Visite Tutóia. Os Lençóis Maranhenses não é só Barreirinhas, temos Tutóia, temos Paulino Neves, temos também Santo Amaro, mas eu sou suspeito a falar, para mim Tutóia ganha de todos, viu? Então é isso. A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu já conheço, é a esposa de um grande amigo, meu amigo de infância, meu irmãozão. Cássio, um abraço, meu irmão. Quero te ver aqui também. É advogado, uma advogada brilhante. Já conheci já desde a época que nós trabalhamos ali no mesmo ambiente. Seja bem-vindo, Rayane. Para mim é um prazer obrigada. te entrevistar, estar aqui contigo. Fiquei bem feliz quando eu recebi o convite. Fiquei feliz mesmo. Que muito bom, legal. Que bom, viu? Quando tu aceitou, eu fiquei muito feliz, porque eu disse, cara, que maravilha. Sim. A gente sempre tem buscado trazer grandes profissionais e grandes profissionais que são amigos, próximos, eu fico muito feliz. Que bom. Rayane, eu te conheci assim, de forma muito superficial. Sei que tu é esposa de um grande amigo, o Cássio é meu amigo de infância, nós estudamos juntos e é uma pessoa que eu torço muito. Mas eu queria saber um pouquinho sobre tua história. Eu queria saber assim, os bastidores da minha amiga Rayane, coisas que ninguém sabe, histórias de bastidores. Eu queria que tu voltasse lá no passado e me contasse um pouco sobre a tua história. Certo. Eu sou de Coroatá, né? Aí vim para São Luís muito nova, né? Meus pais se mudaram para São Luís e eles viram assim que era uma oportunidade também pra gente. Eu sou a filha mais velha, né? Somos 3 irmãos. E aí a gente veio, aí eu sempre quis fazer direito, desde novinha, desde aquela época. Acho que com os 13 anos meu pai ganhou um Código Civil quando ele trabalhava na prefeitura lá de Coroatá. E aí ele me deu, eu comecei a ler, comecei a gostar. Eu disse, não, eu vou fazer isso aqui. Anos? Eu acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos. Bem novinha. Bem novinha. Eu disse, não, você é advogada. E graças a Deus eu não mudei de ideia. Aí a gente veio para São Luís, aí fiz a faculdade, né? Mas sempre com aquela vontade de voltar para o interior. Eu não me via morando aqui em São Luís, né? Nem advogando. Porque para mim era uma coisa assim muito muito distante da minha realidade, né? Vi aqueles eventos da OAB, aqueles advogados lá. Eu não, eu vou começar, eu tenho que começar lá pela minha cidade, aqui já tá muito, o nível aqui tá muito avançado para mim. E eu sempre tive essa vontade de voltar para Coroatá, né? Aí, tanto que eu me formei, acho que com uns 23 anos, 22 anos. Aí, o meu primeiro caso foi no dia seguinte do meu compromisso na OAB, né? Eu fui acompanhar um cliente, era um processo de investigação de paternidade, né? E quando eu me formei naquela época, eu era assim muito aguerrida, muito corajosa. E assim, o meu lado pessoal, eu sou muito tranquila, muito calma. Agora, o meu lado profissional de advogada, eu gostava de discutir, de bater boca em audiência.
Ai, Jesus. Ai, meu primeiro caso, minha primeira audiência foi essa investigação de paternidade. Sim. Todo mundo tranquilo e eu querendo, não, mas não pode ser assim e tal. E a juíza querendo ali pra gente conciliar, né? E eu, não, a gente não vai fazer acordo. Enquanto não sair esse resultado aqui, não tem. Eu nem perguntava pro cliente se ele queria ou não fazer esse acordo. Eu mesmo respondi. Aí eu voltei para Coroatá, né? Na época eu tinha uns 23 anos, 22, 23 anos, voltei para lá. E aí eu cometi o erro que a maioria dos advogados cometem, assim, no início de carreira, que é abrir o escritório, né? Sim. Idealizar aquele escritório perfeito. E aí a gente abri, né, o escritório de frente para o fórum, que na minha mente eu tava Tinha 22 arrasando. anos. 22 anos, novinha, não sabia nem o que eu ia enfrentar, né, pela frente. Aí eu tinha OAB, tinha muito conhecimento, mas o principal eu não tinha, que era clientes, né? E as pessoas, como eu saí muito nova lá de Coroatá, ainda me via assim como criança, né? Eu não tinha, não era reconhecida assim por ser advogada, né? E eu queria mostrar que eu sabia, que eu estava preparada para trabalhar, né? E não tinha aquela oportunidade assim, né? Todo mundo me via com aquela meninazinha. Eu conhecia meus pais, conhecia meus avós, mas eu acho que não tinha assim aquela confiança, né, para me contratar. Ai, foi uma fase terrível, assim, para quem está iniciando, não desista, porque o início é bem complicado mesmo. Ainda mais assim, em cidade que lá tem muitos advogados, né? Coroatá. Lá em Coroatá tem muitos Até quantos advogados. mil habitantes lá no começo, Coroatá? Lá tem, eu acho que 120 mil. Caraca, É bem grande a cidade. Perto de Bacabal, perto de São Mateus. Fica ali perto de Bacabal, São Mateus, Peritoró. Aí já tinha assim muitos advogados, né? Bem renomados. Aí eu acabei fechando o escritório na época, acho que eu fiquei 6 meses com esse escritório. Aí assim que eu fechei, eu fui convidada para trabalhar em campanha eleitoral, né? Trabalhar com o pessoal de política e tal. Só que lá eu ia trabalhar com várias causas. Porque assim, os políticos eles contratam um advogado, né? E esse advogado ele vai fazer pro bono, né? Sim, vai perfeito. atender o pessoal, vai trabalhar em diversas áreas. Isso. Aí nessa época eu comecei a trabalhar com os tops, né, assim, da advocacia, que a maioria deles trabalhavam na prefeitura nessa época também. E aí eu conheci muita gente, assim, inteligente, muita gente que eu me espelhava, né, que eu via, assim. E aí fui pegando experiência, fui ficando mais, como é que eu posso dizer? Mais segura, Sim. né, ficando mais segura, assim, sabendo que tinha aquelas pessoas ali trabalhando comigo. Aí acabou o período eleitoral, né? Aí eu que não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu tinha um amigo que ele era presidente do sindicato dos professores, né? Aí eu fui lá, falei com ele, conversei, né? Que eu queria fazer uma palestra para os professores. Quando tivesse uma assembleia, era para ele me chamar, né? Quando tivesse uma assembleia geral, era para ele me chamar, que eu ia falar sobre os direitos dos professores. Aí eu fui, estudei, vi o que eles tinham de direito que o município não estava pagando, né? Fiz essa palestra morrendo de vergonha. Mas eu fui. Aí, pronto, a partir desse dia, né, as pessoas viram, porque assim, quando tu é advogado, que tu tá no início de carreira, tu tem que dar um jeito de mostrar para as pessoas que tu sabe, né? Tu tem que Tem que pegar visibilidade, tu tem que notoriedade. fazer a tua autoridade, mostrar que tu sabe, Perfeito. fazer com que as pessoas confiem, né? Que vai entregar uma causa confiando que, lógico, que eles vão ganhar, que ninguém quer perder. Aí assim foi, aí eu fui recebendo clientes, mas antes foi muito difícil, na época do escritório, eu lembro que eu pegava poucas causas, né, apareciam umas causas trabalhistas, e lá em Coroatá não tem vara do trabalho, a vara mais próxima é em Bacabal, Sim. que fica 1h30 de Coroatá. Eu passava mais tempo no trajeto para chegar em Bacabal do que na audiência, né? Passava 2 horas para chegar em Bacabal. Quando chegava, a audiência demorava 5 minutos, né? Aí lá eu voltando com o meu cliente. Aí que, ô senhor, manda clientes. Eu quero tanto trabalhar, meu Deus, mande as pessoas. Aí, após o período eleitoral, né, que eu fui fazer minhas palestras no sindicato, aí teve uma época que eu recordo muito, que ficou marcada assim. Eu cheguei na vara do trabalho, eu fui com uma van
com 22 clientes Caramba, dentro bênção, dessa van. Naquele dia, assim, meu Deus, eu estava realizada. Aquele dia, ali para mim foi o ápice, Ali né? foi o momento que tu Da disse, minha poxa, eu advocacia. comecei, eu tô realmente agora... Sim, agora tá do jeito que eu queria. Cara, Só que eu não imaginava que ia ser tanto, né? e Rayane, só pra me entender, depois de quanto tempo que tu te formou e que tu pegou tua AB, que tu teve essa experiência com a van cheia de cliente, porque assim, uma coisa histórica e uma coisa interessante, porque a gente sabe que existe muitos advogados e que tem essa dificuldade mesmo. Sim. Alguns advogados que encontram essa dificuldade são aguerridos e corajosos, como você, consegue vencer, outros retrocedem. E você, como tu disse aqui, é corajosa. Eu sou corajosa. Foi depois de quanto tempo que tu conseguiu esse feito, que foi bem interessante isso aí? Sim, eu acho que 1 ano depois. Cara, que legal. Eu comecei a advogar em Rápido. 2015. Em 2015 eu comecei a advogar. Aí no mesmo ano eu fechei o escritório. Aí em 2016, foi a época que eu trabalhei, né? Eu comecei a fazer as palestras no sindicato. Foi no ano seguinte, 2017. Eu já chegava na varanda do trabalho. Meu Deus, eu não imaginava que era tanto, meu Deus, mas obrigada. Aí eu chegava, tinha lá os advogados, né? E tu chegava na vanzona lá na frente. Aí eu falava, meus clientes, me acompanhem. Aí aquela fila de gente. Chegava com tudo, né? Lá pra sala da OAB, né? Pra passar, pra acalmar também eles, né? A gente ia conversando, gente, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu gosto de passar essa confiança, assim, que é pro cliente chegar tranquilo, que a maioria nunca participou de uma audiência, né? Nunca esteve de frente com um juiz. Até eu fico nervosa, imagina. Mas foi ótimo, assim. Aí ali foi o começo do meu plantio, né? Porque demora, assim, para vir. Sim. O retorno financeiro demora bastante. Aí eu fiquei em Coroatá 17, 18, 19. Aí ano de 2019... Ano da pandemia, ano que iria iniciar foi 2020. Pesado, 2019. Aí lá em Coroatá eu morava com meus avós, né? Com a minha avó e com meu avô. Aí em 2019 meu avô ficou muito doente, aí ele faleceu. Sim. Aí quando meu avô faleceu, foi um baque, né? Pra gente, pra família toda. Aí eu fiquei arrasada. Foi o pior momento da tua vida até então? Acho que foi. Um dos, né? Um dos. Porque perder alguém que a gente ama muito sempre dói bastante. Foi horrível. Foi horrível, assim. Eu não Tu era muito ligada com ele? Demais. Muito ligada. E eu era neta... segundo pai. Eu era a neta mais velha, né? Aí ele me mimava muito, assim. Ele me preteria, assim, em relação aos outros netos. E ele não tinha vergonha de falar isso, né? Quem se chateasse, ele não ligava. Ele falava que eu era a neta preferida dele. Aí, quando ele faleceu, pra mim foi um baque. Tanto que eu nem quis mais morar lá. Eu não conseguia mais nem entrar na casa, né? Pra ter ideia, porque tudo lembrava ele. Aí foi na época que eu tenho uma amiga, né? Que era de Rosário. Aí ela, não, vem pra cá, tem muito cliente em Rosário, bora trabalhar. Bora trabalhar em Rosário. Aí vim pra São Luís, aí eu comecei a ir pra Rosário com ela, né? Aí em Rosário a gente não tinha, assim, local para atender, a gente ia na casa do cliente, e eu gosto muito até hoje. Eu prefiro estar trabalhando, assim, na casa do cliente, nos povoados. Interessante, a gente sente esse calor humano. É diferente o atendimento fora do escritório, eu prefiro 1000 vezes estar na casa do cliente. Aí eu comecei a atender com ela, eu atendia muito ali na entrada de Rosário, que tem umas mangueiras. Sim, sim. Ixi, eu atendi muito cliente ali embaixo daquelas... embaixo daquelas mangueiras, meu Deus. Aí foi nessa época que eu conheci o Cássio, foi nessa época. Foi 2019. 2019, eu conheci o Cássio trabalhando, que o pai dele era meu cliente. Sim. Não conhecia o Cássio Seu ainda. neto. E ele teve um problema com uma funcionária, era uma causa trabalhista, bem complicado, né? Aí ele me contratou para fazer a defesa dele. E aí o processo demora tanto, né? Os processos, e quando foi a data da audiência, ele já tinha falecido. Sim. Ele me contratou e na data da audiência ele tinha falecido. Aí o Cássio que foi na audiência, né? Aí audiência abençoada, foi. Né? Aí foi nessa audiência que a gente se conheceu. Só que eu nem liguei, não, nem... Aí, mas só que o que foi quem que olhou pra quem primeiro? Foi ele, com certeza. Aí, Cássio tem que vir aqui, vai te vir contar tua versão. Ele vai falar isso aqui que eu tô falando.
Aí foi a partir daí. Aí eu acho que foi através da Tiana, que é prima dele, né? Inclusive, Tiana, Que é minha minha parceira, minha amiga, amiga advogada, também. é. Abraço, Aí, Tiana, se tu estiver ouvindo esse podcast, ela minha vai amiga. ouvir. Aí eu comecei a trabalhar com Tiana, né? Aí ela falou, não, a gente vai ter que abrir um escritório aqui em Rosário, porque aqui não tem muita concorrência, lá em Coroatá tem muito advogado, a gente vai ficar aqui em Rosário. Eu que então tá certo, a gente vai ficar. Aí a gente abriu o escritório, né? A família dela ajudou bastante a gente nessa Sim. época. Disponibilizou um lugar pra gente abrir o escritório, não cobraram nada, assim, era só pra gente trabalhar, assim, só pra ajudar, né? Aí beleza, a gente lá foi eu abrir esse segundo escritório com ela. Aí no dia que a gente abriu o escritório, ela aqui em São Luís resolvendo umas coisas e eu já lá em Rosário, ansiosa, né? Pra abrir. Meu Deus, no dia que eu abri o escritório, eu fui assaltada. Ah, não. Hoje eu falo assim, Rosário é uma rindo, cidade tão mas. calma. Meu Não Deus, foi um acredito se foi em Rosário, horror. tenho Foi em certeza. Rosário, felizmente. Mas a pessoa não era de lá, não, era um viajante, assim, né? Que me assaltou. E eu abri pensando que era cliente, eu tava ainda tava arrumando as coisas. Na verdade, a gente nem tinha inaugurado ainda. Eu tava organizando as coisas lá dentro. E eu abri pensando que era cliente. Ai, foi um horror. Um horror. Aí depois que eu fechei, que ele falou que era um assalto e tal. Eu que, moço, pelo amor de Deus, leve tudo, só não leve o meu notebook. Que meu notebook é o meu instrumento de trabalho. Eu comprei ele com o primeiro honorário que eu recebi. Então, leve tudo que o senhor quiser, leve aqui. Aí ele, não vou levar nada teu. Ele me deixou trancada no banheiro, levou tudo, minhas coisas, mas ele deixou meu notebook. Pelo menos ele cumpriu com a palavra dele. Aí, outro baque. Aí eu não quis mais trabalhar, fiquei com medo. Mas assim, tu sentiu o baque mesmo, porque quando a pessoa passa por uma experiência dessa negativa, geralmente, emocionalmente, ela fica abalada. Tu te abalou de fato ou foi aquele abalo que realmente te impediu de trabalhar por alguns meses ou tu te recuperou rápido? Não, eu não me recuperei rápido, não. Eu não queria mais ir pra lá, eu fiquei com medo, não queria. Nem Mexeu mesmo passava contigo, na rua, emocionalmente. mexeu demais. Aí eu não quis mais abrir, não quis mais trabalhar. Aí foi nessa época que eu comecei a trabalhar, que o Bé Filho me convidou, né, para 2020. trabalhar em 2020, me convidou para trabalhar no município. Aí veio a pandemia também, né? Aí eu já tinha o falecimento do meu avô, que já não estava legal. Cara, tudo se juntou, né? Aí juntou tudo, eu não quero mais advogar, não dá mais. Aí Caramba, cara. foi a época que eu falei, não vou mais advogar. Falei pro Cássio, eu não quero mais, eu tô cansada, eu não quero. Eu não quero, né? E ele também ele não insistiu, né? Não insistiu muito, aí eu fiquei só no município, né? Trabalhando só no município. Aí quando foi em 2023, que ele viu que eu não tava feliz, né? Que eu não tava assim fazendo o que eu gostava, né? Que era atender as pessoas, aquela empolgação que a advocacia Então, me então tu trazia. realmente sentiu, quando tu falou assim, eu não tinha dimensão. Então realmente tu Uhum. sentiu o abalo, porque tu ficou esse tempo todo sem atuar na tua área, Sim, não sabia. foi muito tempo, eu fiquei muito tempo, fiquei Três praticamente anos. 3 anos sem querer Caracas. advogar, só mantendo os processos que eu já tinha, né? Aqueles lá de Coroatá, que eles me renderam, e até hoje eles me rendem bons frutos, eu tive bons clientes que se viraram assim amigos, né? Que até hoje eles cobram muito isso, de eu estar lá, né? Presente lá, atendendo. Até hoje eu tenho um processo, que os processos eles passam uma eternidade, né, para finalizar. E aí em 2023 o Cássio falou, não, acho que está na hora de abrir um escritório aqui, não sei o quê. Eu que, Cássio, eu não quero não, eu vou pensar. Aí ele, não, então tu pensa. Aí ele foi atrás, aí ele estava procurando um ponto, né, procurando um local que fosse movimentado, né, para eu não ficar com medo de ir, como eu fui da outra vez, né, que eu fui assaltada. Aí ele organizou tudo assim, ele achou o local, ele passou acho que uns 4 meses organizando tudo no escritório, eu nem ia lá, que era para ele ver que eu não queria, né? Cara, a Ele que importância de tá. ter uma pessoa, É, né, do lado. verdade. Foi assim a melhor coisa. Até hoje eu agradeço ele, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, foi ter me incentivado, né? Aí ele organizou tudo, organizou a parte desde do chão, de pintura, Cara, que legal, viu? de imóveis. Meu irmão é arquiteto, fez todo o projeto para mim, né? Do jeito que ele fez, eu mandei fazer. Eu não estava assim empolgada, né? Aí quando ficou tudo pronto, que eu sou católica, né? Quando ficou tudo pronto, eu falei para
pra ele, que não, eu só vou depois que o padre for lá. Aí ele, não, então vamos ver o padre. Vamos atrás do padre. Aí nessa época eu trabalhava com o Felipe, Sim, que Felipe trabalhava mesmo. comigo no SAAI. Aí Meu irmãozão, Felipe, amigo, irmão de ai, André. Felipe é maravilhoso, Felipe é ele é gente fantástico. boa. Aí o Felipe, eu vou abrir um escritório, Irmão mas de eu, Raul, que é meu irmão ah, também. é, os irmãos dele, né? É o Felipe, eu vou abrir um escritório. Até então ninguém nem sabia que eu ia abrir esse escritório, né? O escritório todo pronto. Eu, Felipe, eu tô com um escritório, vou abrir aqui em Rosário. Só que eu só vou começar a trabalhar depois que o padre for lá abençoar. Entendeu? Aí ele, eu vou ver a agenda do padre. Ele, Raiane, essa semana o padre não vai dar para o padre ir lá. Eu que não, não tem problema, eu vou abrir então na outra semana, no dia que o padre for. No dia que o padre for, eu vou. Aí ele conversou com o padre Romário, que é o Sim, padre lá de sim. Rosário, conversou com ele, aí ele marcou, não, eu vou lá. Aí ele estava em um compromisso aqui em São Luís, ele saiu daqui e foi direto para lá, já quase anoitecendo já, pra eu poder abrir esse escritório, né? E abri, né, o escritório, que, meu Deus, eu me sentia assim, realizada, assim, voltando a trabalhar, Cara, que legal. voltando a atender. Aí teve um episódio, assim, bem interessante. No segundo, aí teve a inauguração, dia 1º de junho de 2023, a gente inaugurou. Que bênção. Aí no meu segundo dia, que eu realmente abri as portas para atender, né, aí eu recebi um cliente, né, meu primeiro cliente. Aí ele entrou, ele conversava muito, muito, conversando. E ele muito expressivo, aí eu não estava mais nem entendendo, né? Porque ele estava falando muita informação. Aí ele falou que ele veio de Itapecuru, que lá teve uma confusão, que colocaram fogo na casa dele, que ele queria que eu ajudasse ele e tal. Aí eu que tá bom, então eu vou ver uma forma, como é que eu posso lhe ajudar, né? Porque eu vou ver como é que eu posso lhe ajudar com essa questão, porque eu não trabalho em Itapecuru, não conheço ninguém lá. Aí ele falou, aí ele já ia embora, né? Aí eu levantei, que eu gosto de levantar para levar o cliente até a porta. Quando eu levantei, ele ficou em pé, continuou conversando. Aí eu fiquei assim na mesa encostada, né? Aí ele disse assim, doutor, e lá, antes deles queimarem minha casa, eu peguei uma facada. O rapaz me deu uma Misericórdia. facada e quando eu peguei a facada, eu estava justamente assim nessa posição que a senhora está agora. Meu Deus do Eu céu. gelei, eu que por dentro eu fiquei, meu Deus, eu vou levar uma facada também. Gelei. Aí eu fiquei, olhei para ele aqui, então eu vou levar uma facada hoje também? É isso que o senhor quer dizer? Ele, não, pelo amor de Deus, a senhora não vai levar. Eu fiquei, meu Deus, eu vou fechar Meu Deus, o tudo de terceiro volta, Senhor, não escritório, acredito. senhor, não acredito que eu vou levar. Só que eu fui entender depois, porque ele é muito expressivo, assim, né, o jeito que ele conversa. Até hoje ele é meu cliente. E é o jeito dele, né? Mas para mim era o terceiro escritório Ainda que eu mais ia que tu tava fechar. voltando daquele drama Voltando, todo. daquela. Não. Eu que não, ninguém merece. Eu vou botar uma peixeira aqui dentro do meu ar. Que esse escritório aqui eu não fecho mais. É benção, meu Deus. É só Rapaz, e assim, essa parte que tu falou aí é interessante, porque, inclusive, mês passado, que foi o mês de janeiro, a gente falou muito sobre a questão do janeiro branco, né? A questão do emocional das pessoas. sim, Muitos profissionais hoje estão deixando de atuar nas suas áreas por ansiedade, sim. depressão, síndromes. O que que tu tem a falar para esses profissionais que, assim como você, passou por esse período de Uhum. não querer mais atuar na sua área devido a um episódio? Como foi que tu conseguiu ressignificar? Eu sei que Cássio, teu esposo, teve uma participação incrível nisso tudo, quero inclusive parabenizá-lo aqui. Mas assim, o que que tu teve que ressignificar no teu emocional para que tu pudesse voltar? Porque Sim, além da ajuda dele, eu creio que tu também teve que ter um esforço emocional para que tu voltasse. sim, com certeza. Assim, quando a cabeça da gente não tá boa, né, as outras coisas não fluem, né? Primeiro a gente tem que se curar de dentro para fora, entregar para Deus, né, que ele Perfeito. consegue, ele cura tudo e procurar ajuda, né? Não adianta só entregar para Deus, faz a parte dele, mas a gente tem que procurar a Sim. nossa, né? E fazer terapia, né? A terapia ajuda muito. Antes eu tinha um certo preconceito, né, com terapia, que terapia era coisa pra gente maluca. Mas a gente tem a maluquice, né? Todo mundo tem esse lado. Então, se a gente não organizar a mente por dentro, né, a gente não consegue ser um bom profissional,
não Perfeito. consegue ajudar as outras pessoas, né? Que a advocacia, ela é muito entrega, né? Ainda mais na área que eu atuo. A pessoa sente a dor do outro, A literalmente. gente sente, não tem como a gente pegar um caso e não se entregar ali, né? Não sentir a dor que a pessoa está sentindo, é muito difícil. E você tem que estar bem, que é para ajudar o próximo, né? E em 2023 eu fui para terapia, né? Fiz terapia e foi assim a virada de chave também na minha vida. Me ajudou muito, me ajudou bastante. A questão da ansiedade, que a gente tem muito. Eu dormia pouco, trabalhava muito, dormia pouco. E aí me ajudou muito. Eu cheguei assim numa época que a minha ansiedade estava tão alta, né? Que eu ia para o banco. Tava ali aguardando minha vez, né, na senha. Quando chegava perto da minha senha, meu coração já começava a acelerar. Ficava tão nervosa, tão, né? Aí eu que não, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que me tratar para eu poder ajudar as pessoas, né? Se eu não tô bem, nada vai fluir, né? A minha vida profissional não vai fluir se eu não estiver bem. E a terapia ajuda bastante. A gente tem que fazer, né? Tem que quebrar esse Sim, com tabu, certeza. tem que procurar. Algo que também me chamou muita atenção é que Cássio, teu esposo, ele foi muito determinante nessa tua volta. Sim. Só de tu falar que ele foi a pessoa que buscou arrumar Uhum. o escritório, te deu todas essas forças. Nos bastidores, fiquei sabendo que ele que é o teu marketing também, que ele que faz as edições dos vídeos. É. Inclusive, Cássio, parabéns, eu não sabia desse talento, viu? Parabéns, ficou perfeita a edição do vídeo, do banner. Ter um parceiro que realmente dá essa força é importante? Com certeza. Porque, assim, tem muito homem que não quer que a esposa trabalhe, né? Que fique em casa. Ele não, ele sempre me incentiva. Ele leva cliente para mim, Cara, né? legal. Ele procura cliente. Se alguém tá com problema, ele nem sabe se eu vou conseguir resolver o problema da pessoa. Ele já disse que eu resolvo. Ele já disse que eu resolvo, que vai dar certo. Eu que, meu Deus, tu não pode fazer isso. Mas é bom. E ele me ajuda muito, assim, nessa questão, me incentiva, né? Assim, eu tinha muita vergonha de. Até assim, o meu Instagram, ele era fechado, Sim. né? Assim, eu sou muito na minha, assim, né? Muito low profile, porque na verdade o É. advogado, eu tive um grande líder, você sabe quem é que trabalhou com a gente na prefeitura, um líder que tem no meu coração para sempre, e ele era muito low profile, ele nos ensinou muito a ser isso, né? Muitos Sim. advogados, eles são mais reservados, e hoje com a nova advocacia, que você É. precisa expor de forma mais... o seu trabalho, o seu serviço, é desafiador você Sim. transitar de muito low profile para poder se posicionar, que hoje é a Uhum. palavra do momento. Sim. Como foi essa transição de uma menina, de uma mulher que não queria se posicionar, olhou a nova advocacia e disse: agora eu preciso. Assim, na época que eu me formei, não tinha nada disso, né? A gente quase nem tinha acesso à internet, não tinha as redes, né, que tem hoje. Mas assim, eu já fazia isso lá atrás, né? Quando eu pedia para fazer as palestras, né? Estava se posicionando. Eu já estava fazendo isso, né? Vendendo o meu produto é a minha imagem, né? Que eu estou ali mostrando pro cliente, né? Mostrando que eu sei, que eu posso resolver o problema dele. Aí eu vejo muito assim a questão hoje do marketing, né? O pessoal gravando, mostrando para o cliente, né? Os direitos, ó, você tem direito a isso e tal. Que antigamente também as pessoas não tinham acesso, né? E hoje nossos clientes, eles estão mais conectados. Sim. E ali é uma forma é uma forma de se conectar, né? Com as pessoas. Aí o Cássio, ele me incentivou nessa parte, né? Olha, vai grava um vídeo, né? Falando sobre tal direito. Cara, ele tá muito bem legal. Aí eu fiquei, interessante. Mas eu não sei gravar isso não. Ele, não, faz de conta que tu tá explicando, tá conversando Perfeito. com o cliente, né? Aí eu comecei a gravar. E qual tem sido o feedback? Porque o marketing, gente, o marketing não é também do dia para a noite. O que eu percebo é que algumas pessoas que, por exemplo, Gustavo, eu quero me posicionar. Eu sou um Sim. empresário, eu sou um advogado, eu sou um médico, enfim, eu sou um profissional que quero me posicionar. A pessoa pensa que é um trabalho de curto prazo. Aí quando esse curto prazo não acontece, a pessoa se frustra e para de plantar Sim. nessa área, sendo que o resultado, muitas vezes, é médio e longo prazo. Então você precisa dar continuidade, ter constância. Tu tem tido essa constância? Como é que tu tá levando
esse momento novo na advocacia? É bem novo mesmo. Assim, para quem não gosta, né, a minha vida, assim, eu sempre busquei ser muito reservada, né, com o meu trabalho, com a minha vida profissional. Só que eu vi que é uma forma, né, como eu não posso estar na casa das pessoas, né, eu fui para uma cidade também que eu era pouco conhecida, né. Em Coroatá eu fiz nome lá, as pessoas hoje me conhecem, né. Tipo, se eu for trabalhar em Coroatá, eu não vou precisar gravar, né, gravar vídeo, porque as pessoas me conhecem e me indicam também. E lá em Rosário é uma cidade nova, né. Antes de começar a gravar os vídeos, os clientes já me indicavam, né, já começaram a me indicar. E assim, lá em Rosário eu comecei trabalhando em todas as causas, né, atuando em tudo, assim. Só que eu comecei a pegar as causas previdenciárias, que é o que mais chegam para mim hoje, e as pessoas começaram a me ver assim como referência de previdência, né? Eu tenho uma colega na academia que ela fala que quando ela me vê, ela já pensa assim na aposentadoria dela. Protocolando a aposentadoria dela e tudo. Ai, que bom, eu fico feliz. E aí eu abri meu Instagram, que era bem seleto mesmo, só para os amigos próximos, né? Para estar mostrando o meu trabalho. Tem gente que nem sabe que tem o direito, né? E é uma forma também de ajudar as pessoas. Tem gente que não sabe, que pensa que não tem o direito, né? E nem procura. Não é uma forma assim só de me promover. Nunca foi essa a minha intenção, né? De promoção pessoal. É de mostrar para as pessoas. Tanto é que meus vídeos, eles não têm aquele impacto, assim, porque as pessoas, eu já vi vídeos de outros advogados no TikTok que faz, assim, é bem chamativo, assim, né? Sim. Te prende. O meu não, ele é mais explicativo, né? Ele é mais passando informação, né? Eu não consigo, não tem aquele condão, assim, de prender, sim. né? De ser, assim, sensacionalista. Até porque eu acho que o AB nem permite também esse tipo de conteúdo. Mas é isso, tô aí gravando meus vídeos. E Rayane, assim, a gente vai entrar agora mais dentro da área previdenciária, até para que a gente possa agora falar um pouco mais sobre a área previdenciária especificadamente. Mas antes de nós adentrarmos, a gente estava conversando nos bastidores que é desafiador demais para o profissional que hoje tem sua família equilibrar os pratos. Sim. Hoje você é uma esposa, você é uma mãe, você é uma profissional. Inclusive, agora, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. Quero te parabenizar. Obrigada. A gente tem recebido grandes mulheres aqui no podcast, mulheres, assim, valorosas. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma esposa que é uma mulher valorosa e tenho uma mãe que é uma mulher valorosa, que são minhas inspirações de mulheres. E, assim, eu sou muito fã das mulheres que conseguem ser esposa, ser mãe e ser ótimas profissionais. Sim. Porque assim, é algo fantástico, sabe? A mãe a melhor coisa do mundo é a mãe, né? E a mulher que consegue ser mãe, esposa e ainda consegue ser uma profissional, eu tiro o chapéu. Mas a minha pergunta é: como administrar essas funções tão importantes na sociedade? Sim, aí até puxou o gancho, assim, de mãe, né? E hoje, graças a Deus, assim, eu tenho uma mãe que me ajuda em tudo, né? Eu tive uma bebê, tá, muito recente, né? E as mulheres, quando têm filhos, elas tendem a não voltar para o mercado de trabalho, né? São poucas as que voltam, até pela rede de apoio. E graças a Deus eu tive uma mãe, assim, muito... Assim, ela como é que eu posso dizer? Ela me incentiva, ela me incentiva muito, ela me ajuda, desde a época que eu estudava, né? Assim, ela não tem uma profissão, né? Ela dedicou a vida dela a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, né? E ela sempre quis isso, que eu tivesse uma profissão e minha irmã também, né? Cara, que legal. Ela não teve, mas ela queria isso. Quando a gente estava estudando ali, passando por dificuldades, ela, não se preocupem com nada, só estuda, né? E hoje é a mesma coisa, não te preocupa com nada, só trabalha. Só cara, trabalha. Que legal. E hoje parabéns. eu falo assim, qual é o nome dela? É Adriana. Dona Adriana, parabéns, viu? Que Deus lhe abençoe. Amém. E hoje, assim, é a mesma coisa hoje, vai trabalhar, né? Só foca no teu trabalho. E a minha mãe, ela é minha mãe e é mãe da minha filha também. Vó hoje, é mãe duas vezes. Ela tá sendo mãe de nós duas, né? Me ensinando a ser mãe e mãe da minha filha. E é uma bênção isso, né? Ter uma mãe que te ajude, que te impulsione.
Graças a ela, eu trabalho, eu consigo trabalhar todos os dias, né? Domingo a domingo, eu tô ali trabalhando. Graças a ela, eu tô aqui, tranquila, né? Porque a gente quer, quando a gente tem filho, a Cara, gente é tão fica. bom, rede de apoio é a melhor coisa do mundo, viu? Verdade, Se não fosse a porque. nossa rede de apoio também, eu e minha esposa, a Ah, gente tava ferrado. é complicado, porque é ruim a gente, né, Cara, deixar assim com com quem qualquer a gente. Eu pessoa. não consigo. Não consigo, eu acho que eu não ia ficar, eu não ia nem voltar a trabalhar se não fosse minha mãe cuidando da minha filha. Então é isso, a Aí, gente. equilibrar esse prato de esposa, mãe e trabalho é Sim, desafiador. E com uma rede de é, apoio é muito melhor. é verdade. O fardo Assim, fica mais fica, leve. com certeza. Rayane, assim, levando para a parte previdenciária, eu sempre gosto de, quando a gente entrevista muitos advogados, ontem, inclusive, nós estávamos com um advogado de Imperatriz que tem uma área parecida com a tua, mas só que ele atua mais especificadamente com licença prêmio para Sim. profissionais da área pública. E a gente falava um assunto que é o seguinte: o óbvio, por mais que seja óbvio, precisa ser dito. Então, algumas perguntas que eu quero aqui te fazer sobre a área previdenciária ou coisas que eu quero que tu fale, eu quero que tu fale mesmo coisas bem óbvias, porque eu gosto de partir do pensamento que muitos que nos acompanham não sabem nada dessa área. Sim. Então, às vezes, a coisa mais óbvia para ti, poxa, o termo mais simples para ti não é o termo mais simples para quem está ouvindo. A gente tem a transmissão no YouTube, no Spotify, e a gente quer muito que pessoas que não sabem nada de aposentadoria possam saber, por exemplo, a idade, quem Sim. tem direito, quais são os direitos. Assim, me fala um pouco sobre essa área especificadamente, Uhum. que é a área previdenciária. Então, assim, a área previdenciária, na verdade, é ela que me escolheu, né? Eu não escolhi a área previdenciária, ela acabou me escolhendo. Que assim que eu terminei a graduação, eu fui mais para a área criminal, né? Como eu falei que eu era aguerrida, né? Eu que não, eu vou pro criminal, que eu gosto é de sangue e tal. Já tinha uma peixeira Aí, guardada no a peixeira escritório. guardada, eu queria mais ir para essa área criminal. Tanto é que eu sou especializada em ciências criminais, a Caramba! minha especialização. Aí depois dessas, aí minha família não me apoiava muito nessa área criminal, né? Eu ia para presídio, Deus me livre, a minha mãe. Agora ela vai assistir, ela sabe, né? Que em Coroatá eu vivi em delegacia, nos presídios. Mas assim, aí depois que eu fui assaltada lá em Rosário, Mexeu né? muito com. Aí eu meio que não quis mais. E antes disso, meu pai, como ele trabalha, meu pai é contador, ele trabalha interior. Quando ele voltava para casa, ele sempre vinha com um caso, né? Da Dona Maria, para eu aposentar, para ver o caso do seu João, se ele já está no tempo de se... Meu pai sempre trazia casos previdenciários para mim e eu sempre conseguia resolver. E achava assim tão tranquilo, né? Uma coisa tão tranquila. Assim, o previdenciário, ele tem muitos detalhes, Sim. né? Ele é cheio de detalhes. E a gente tem que estar sempre atentando para isso, né? Recentemente teve a reforma da Previdência, Foi que que ano? mudou, foi 2019. Teve a Recente, né? reforma e mudou muita coisa, né? Eu já estava até formada na época. E a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E aí meu pai trazia casos, aí esses casos que ele trazia já me indicavam para outros Sim. em Rosário também. Tanto é que na porta do meu escritório lá em Rosário tem todas as causas possíveis lá na porta, né? Quais são as mais comuns, Rayane, hoje que a gente encontra? Da área da Previdência, Isso. mais comum, salário maternidade, aposentadoria rural, aposentadoria do professor, que é uma área que eu trabalho muito também. Aí, assim, a Previdência, Salário, assim, vamos tentar especificar. Salário maternidade, por exemplo. Para a mamãe que está nos sim, assistindo aqui agora. Salário maternidade, quem são as mães que têm direito? Como conseguir o sim, salário maternidade? Até qual a idade da criança? uhum. Essas especificações. Esse mês de fevereiro eu trabalhei tudo no salário maternidade, né? Sim, Porque muitas mães não sabem, né? Pensa que tem que estar trabalhando para receber o benefício. E esse entendimento mudou bem recente mesmo, né? Foi uma decisão do STF, porque antes a mulher tinha que ter 10 meses de contribuição para o perfeito. INSS para ter direito ao benefício, ou seja, tinha que estar contribuindo antes mesmo de estar grávida, né? E o STF julgou inconstitucional, né, Sim, essa carência. E agora basta uma contribuição, né, antes do parto, para que tem a que ser mulher, antes. antes ou até o bebê completar um mês. Eu vou já explicar como é que Sim, funciona, né? E assim, não precisa estar trabalhando de carteira assinada,
né? Muita gente pensa que tem que estar trabalhando de carteira Sim. assinada para poder receber o benefício. Aí o que que mudou, né? A pessoa vai fazer lá a sua contribuição como facultativa, né? Antes do bebê nascer, aí ela já pode ter direito a esse benefício, né? Quando a mulher tem filho, passa ali por um momento tão delicado, né? Que não pode trabalhar. Aí é um Puerpério, benefício que então. ajuda tanto. Ainda tem o puerpério também, né? Que não é fácil. E é um valor que ajuda muito, né? E basta uma contribuição, não precisa estar trabalhando, só precisa ter essa qualidade de segurado, né? E a mulher consegue essa qualidade de segurado fazendo o pagamento antes do bebê nascer ou Foi um mês. até um Até um mês. mês. Até um mês. Porque o que que acontece? Na Previdência, você vai emitir a guia, você tem até o dia 15 do mês subsequente, né? Para fazer o pagamento. Aí, se ela fizer antes do bebê completar um mês, por exemplo, o bebê nasceu agora em fevereiro, ela emite a guia, né, de fevereiro, que é o mês do fato gerador, que é o nascimento. Sim. Tem até o dia 15 de março, que é o vencimento da guia, para pagar Perfeito. a guia de fevereiro, para ter direito ao benefício. É interessante. É interessantíssimo. E eu digo isso porque as mães, elas. Tem muita desinformação, essa é a grande verdade, né? Verdade. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E, Sim. querendo ou não, a gente sabe que as leis mudam bastante. Muda bastante. Deixa eu te perguntar, quem nunca contribuiu, uma pessoa que nunca contribuiu, ela pode se aposentar? Ela pode se aposentar. Ela vai receber o BPC, né? É um benefício de prestação continuada, que a gente chama de BPC, benefício de prestação continuada. Certo. Aí ela tem que, só que a lei exige os requisitos, né? Não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Na verdade, o INSS ele só gerencia, né? Porque ele é um benefício da assistência social. Que a pessoa se ela tiver alguma deficiência, né, e for baixa renda, ela pode conseguir o BPC, ou um idoso a partir de 65 anos. Ou seja, o idoso nunca contribuiu com nada, mas ele tem 65 anos, Sim. ele não pode se aposentar, mas ele pode ter o BPC, que é como se fosse a aposentadoria. Porque o BPC, a diferença é que não vai ter o 13º, Só né? é a única diferença. É a única diferença, mas é o mesmo, é o valor de um salário mínimo. Entendi. Só não tem o 13º. O que vale mais, se aposentar por idade ou por tempo de contribuição? Hoje, atualmente, não tem mais diferença. Não tem mais diferença, que antigamente tinha essa aposentadoria só por tempo de contribuição, né? Independente da idade da pessoa. Hoje não, a gente tem que somar, tem que alcançar os dois requisitos, né? Tanto o tempo de contribuição como a idade. Tem que alcançar. A gente aqui no Pod7, nós temos 90% do nosso público é empreendedor. Uhum. Pequeno, médio, grande, empreendedor. Sim. Pessoas que estão realmente ralando no empreendedorismo. Muitos MEIs, por exemplo. E a minha pergunta é, a pessoa que é MEI, ela consegue se aposentar também? Consegue. Tanto o MEI, como quem não é MEI também, que tem uma empresa, né? O MEI ele vai se aposentar também com o salário mínimo. Aquele imposto que ele paga mensalmente é a contribuição, né, do MEI. E tem um contribuinte individual, que ele não é o MEI, né? Ele tem uma empresa, ele quer começar a contribuir para o INSS. Ele vai escolher o valor de contribuição. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu vou definir o meu salário. Meu salário é R$3.000, né? Sim. Eu vou ser responsável pela minha contribuição, né? Eu vou fazer a minha contribuição todo mês, pagando em cima de R$3.000 para eu conseguir me aposentar. Esse pagamento a gente faz em qual sistema? O INSS. Entra no meu INSS com os teus dados, né? Aí lá tem a área lá de emitir guias, né, de pagamento. Aí o INSS ele vai te direcionar para uma página, né? Aí lá você pode fazer sozinho, pode fazer com a assistência de um advogado, mas lá ele vai te pedir qual que é o código, né? Qual que é a competência. Aí é interessante você saber direitinho, porque não adianta pagar e pagar errado, né? Porque essa contribuição não vai valer de nada. Tá aí uma pergunta interessante. A pessoa tá contribuindo, mas aí ela para de contribuir. Se ela parar de contribuir, ela perde automaticamente tudo que ela já contribuiu? Não. Como que funciona? Ela não perde automaticamente. Você vai estar contribuindo lá com a Previdência. Assim, a Previdência, para você se aposentar, você tem que cumprir certos requisitos, né? Que é a carência. A carência é no mínimo 180 meses.
que são os 15 anos. Digamos que você contribuiu por 15 anos, parou de trabalhar, né? Mas tá lá, tá tudo lá no pelo menos é para estar tudo no INSS. Eu aconselho meus clientes a se precaverem, né? Quem trabalha em empresa, assim, quem trabalha em órgão público, que não seja regime próprio, é bom guardar os contra-cheques, né? Porque às vezes. É porque Acontece, o INSS, né? gente, ele é falho, falha. né? Então, assim, se você não guarda essas provas, né, para comprovar que você trabalhou, tanto quem trabalha de carteira assinada, que ali não passa as contribuições por ele, né? O empregado nem vê, nem sabe se o patrão está fazendo ou não as contribuições. E não tem como o empregado chegar para o seu patrão e falar, ei, senhor, você está fazendo minhas contribuições? Então, assim, essa obrigação é do empregador, né? Se você acha que já tem o tempo para se aposentar e a idade, chega no INSS, dá entrada, o INSS nega, fala que você não tem o tempo, né? Porque seu empregador deixou de passar as contribuições, vai para a justiça, né? Na Justiça Federal, quem vai provar, você não vai provar nada, né? O empregador ele não precisa provar que as contribuições não foram pagas, ele só tem que provar que ele trabalhou. O juiz ele vai oficiar o teu empregador para manda o INSS cobrar aquelas contribuições lá que eram para ter sido pagas. Olha, eu vou te fazer várias perguntas que, como eu te falei, parecem ser óbvias, mas eu creio que são muito esclarecedoras. Sim. Por exemplo, dona de casa pode se aposentar? Pode, dona de casa pode se aposentar, ela pode fazer a contribuição dela mensal para o INSS como facultativa, paga todo mês, ela vai escolher a alíquota, né? Lá dentro do INSS tem a alíquota de 5, 11, 20%. Geralmente eu aconselho 11%, né? 5% é para baixa renda. Faz com 11%, ela vai ter direito à aposentadoria. Se ela quiser outros benefícios, como o auxílio-doença, porque esse de 11% não cobre auxílio-doença, não tem auxílio-doença. Faz no de 11%, cumpre a carência de 15 anos, vai conseguir se aposentar. Já que tu falou em auxílio-doença, já levando também um pouquinho para a área trabalhista, quem recebe auxílio-doença pode ser demitido? Quem está recebendo auxílio-doença, assim, eu chamo auxílio-doença, mas o nome hoje mudou, não é incapacidade temporária, né? Sim. Só que a gente chama de auxílio-doença porque as pessoas até hoje, os clientes chamam de comum, auxílio-doença, né? Eu vou falar incapacidade temporária, a pessoa não sabe nem o que eu tô falando. Assim, você está trabalhando de carteira assinada, você ficou doente, né? Se você ficar doente por 15 dias, esses 15 dias quem vai pagar é o seu empregador, né? A partir do 16º dia, quem vai te pagar é o INSS. Você vai ter que requerer lá no INSS um auxílio. Depois do 16º dia. Até o 15º é o empregador. A partir de então é o INSS que paga. Certo. A pessoa está aposentado, beleza. É possível, tem possibilidades da pessoa perder a aposentadoria? Perder a aposentadoria? Não tem. Não. Certo. Tu pode perder se for uma aposentadoria por invalidez. Se você recebe aposentadoria por invalidez, você não pode voltar a trabalhar. Sim. Né? Porque perde automaticamente. Agora, eu nunca vi perder a aposentadoria. Perde o BPC. Muita gente tem um BPC suspenso. Suspenso, cancelado. Que algumas pessoas confundem uma coisa com a outra, né? Porque o BPC ele tá sempre passando pelo pente fino para ver se tu tá ali dentro dos requisitos. Por exemplo, os filhos podem receber a aposentadoria dos pais? Não, eles vão receber a pensão por morte. É outro serviço, outro benefício. Outro direito, outro benefício que vocês também... É um outro benefício. A aposentadoria é para a pessoa que está vivo, né? Se aposentou, trabalhou, tá aposentado. Se o aposentado ele falece, os dependentes eles vão receber a pensão por morte. Aí vai depender. A esposa recebe a pensão por morte, né? Dependendo de quanto tempo de união eles já tinham, que agora mudou também, que antes... Ou seja, sempre vai mudando, né? Sempre vai mudando, porque antes a pessoa estava casada 2 meses, né? O cônjuge falecia, ela ia receber a pensão o resto da vida. Hoje não, hoje é diferente, vai depender dos anos, né? E o filho também, ele recebe, se ele for menor de 21 anos... ou se ele for portador de deficiência a qualquer idade, vai receber a pensão por morte. Está sempre mudando as leis previdenciárias. Assim vai ficando cada vez mais difícil
É por isso que, não só na tua área, eu creio que é por isso que o advogado ele sempre precisa se atualizar, porque é todo o tempo Verdade. uma lei nova, uma mudança Sim, significativa. Às vezes é uma mudança que o legislador faz na surdina, você nem soube que teve a mudança. Meu Deus, já mudou, vai olhar aqui. verdade. Tem umas que é para beneficiar e outras nem, como o salário maternidade, né? Que ele veio para beneficiar. Basta uma contribuição, a mulher vai ter direito, né, Ajudou ao bastante. salário maternidade. Mas os outros benefícios não E, é tão assim, bom. a advocacia é uma profissão de muita coragem, literalmente. Sim, E a pessoa, na verdade, eu nem digo advocacia. O bom profissional, a gente fala muito sobre isso aqui no Podset. O bom profissional que se preza, ele precisa sempre estar treinando, estudando, sim. sempre, em qualquer área. Treinar, estudar. Nós mexemos com business, com negócios, então, assim, é todo dia estudar, é todo dia se atualizar. E eu vejo que o direito é da mesma forma. É. É desafiador para ti hoje toda hora ter que estar se atualizando, ou já é uma coisa que tu já aprendeu a conviver com essa demanda de atualização diária? Porque é desafiador. Por mais que nós Sim. saibamos que temos que fazer, mas é desafiador. Uhum. Assim, eu já sabia, né? Quando eu escolhi essa área, eu já sabia, né? Que ia ser dessa forma, que as leis estão sempre mudando, né? Quando eu me formei, foi uma luta para aprender o CPC, né? O de 73, que era bem complicado. Assim que eu me formei, Aí depois já saiu vou. um novo. Ah, gente, aí eu tive que estudar sozinha. O novo CPC, assim, estudar e já aplicar, né? Assim, já tá aplicando nos processos de novo. Teve aquele períodozinho ali, né, do vacate, mas assim, é muita coisa para tu já começar a aplicar, né, ali nos teus processos. Porque o teu cliente não vai ficar esperando tu aprender, tem que ser rápido, né? E na Previdência também as coisas mudam. A gente tá sempre mudando, né? Até a gente tá em mudança. A gente falou também muito sobre a questão do marketing, mas a verdade é que o marketing ele faz parte da área comercial de uma empresa, de um profissional, ou seja, a área das vendas. Nós sabemos que Sim, existe essa regra na OAB de não prospectar de forma, né, exagerada, irregular, irregular, tem os tem uns limites. limites. Esses limites, tu acha que prejudica o advogado, sobretudo o que está recém-formado, de conseguir crescer nessa área ou não? Eu acredito. Qual estratégia tu daria para um advogado que se formou agora, que está com a AB, Aham. que está com essa dificuldade mediante tantas proibições que a OAB restringe, né? Eu acho que é um assunto assim bem delicado, né? Porque assim, a gente sabe a dificuldade que a gente tem em fazer a captação, né? Da Sim. forma que a OAB ela exige, né? Eu vejo assim, a OAB ela é rigorosa, mas eu acho que é necessário, né? Porque a nossa Sim. profissão ela tá assim muito desvalorizada. Antigamente a nossa profissão era, meu Nossa, um Deus, advogado ele era visto. eita, era alto nível, né? Assim, era uma coisa. Hoje realmente. E hoje, assim, tá muito mercantilizado, muito. Eu acho que é necessário, sim, entendeu? Isso que a OAB faz. A gente só tem que se atentar. Assim, tu não pode te promover, né? Não pode ostentar, tipo assim, eu sou advogada, eu consegui isso com os meus honorários, eu ganhei tal causa. A gente não pode fazer isso. A nossa publicidade, ela é mais informativa, né? É Sim. mostrar para as pessoas que elas têm direito. A gente não pode dizer, ah, olha aqui, eu ganhei tal causa, vem para o meu escritório que eu garanto que você vai ganhar. A gente não pode fazer isso, né? Ia ficar feio Sim, também, não é uma né? coisa legal. Eu acho que a gente ia perder, assim, a elegância da nossa Sim. profissão. Eu vejo que o bom advogado, além de ele conhecer muito de lei, ele conhece muito de pessoas. Uhum. Inclusive, os especialistas falam que a inteligência social é uma das principais inteligências que existem, ou seja, a habilidade de você fazer contatos, fazer amigos. Sim. Pelo que tu já me falou, tu tem muita facilidade, porque 2 anos de formada, 2 anos de OAB, tu levou uma van cheia de gente pro fórum. Quais dicas tu daria? Já estamos chegando perto do final. Eu sempre falo isso. Quando o podcast é bom, passa rápido. Sim. E tá chegando no final, mas eu queria saber essa história.
se tu fosse dar uma dica também de network, de conexão, porque tu fez conexões e tu chegou aqui, já falou com todo mundo, muito simpática, e assim, isso ajuda também, mas o que que tu, quais as tuas estratégias para conhecer mais pessoas e para manter elas perto de ti? Porque como você falou, nesse novo escritório, o teu primeiro cliente que te colocou medo, até hoje está contigo. Tá comigo até hoje, graças a Deus. Virou um amigo, assim, que ele é um querido. Então, assim, hoje a gente está assim, muito imediatista, né? A gente quer tudo rápido. Aí tu fala assim, 2 anos, foi tão rápido, né? Realmente, hoje eu olho assim por fora, vendo de fora, 2 anos é pouco tempo. Mas para mim foi uma eternidade. Para quem está começando, Gustavo, é uma eternidade. A gente quer logo, receber logo, né? E a advocacia é o plantar, né? Hoje eu colho o que eu plantei lá em 2016, né? E daqui a uns 5 anos eu vou colher o que eu estou plantando hoje, né? Então a gente não tem que ter essa pressa, né? De acontecer tudo rápido, de que tu vai receber muito dinheiro, que tu vai ficar rico. Não é assim, gente. Não é de uma hora para outra. O que tu não pode é desistir, né? Porque tá com pressa. Por quê? Né? Eu sei que tem as contas para pagar e tu... Mas assim, não é ter pressa, tu tem uma vida toda, né? Tu é fazendo advogado. Contatos, fazendo boas Sim, amizades, né? Você é advogado, vai morrer advogado, não precisa infringir as normas da OAB para chamar atenção, para ganhar mais seguidores, para ganhar mais clientes. Tu deu um exemplo de lá em Rosário, onde eu moro, tem um advogado bastante conhecido, né? Que ele é assim referência, que é Dr. Kerliton. Isso é meu. Ele é referência, meu paizão, ele é referência em Rosário. Assim, alguém foi preso, automaticamente a primeira imagem do advogado que vem na tua cabeça é Dr. Kerliton, lá em Rosário, né? E é isso que eu quero futuramente. Pensou em se aposentar? A primeira imagem que vai vir na cabeça é Rayane Bastos. E tu falou de um cara aposentar. E tu falou de uma pessoa aí, que já que tu falou do nome, né? Eu vou logo aproveitar para honrar, porque é um cara que eu sou fã de carteirinha. Isso. Não é à toa que ele tem o nome que ele tem, porque de fato ele, para mim, é um dos melhores que eu conheço. E não só na área criminalista, quem conhece o Dr. Kelly sabe que ele é um advogado civil, completo. É um cara assim, para mim um dos mais inteligentes que eu conheço. Foi o meu primeiro chefe. Sim. Ele me ensinou quase tudo que eu sei, me ensinou muita coisa sobre o valor do trabalho, um cara extremamente trabalhador. Tó é aquele advogado tão bom que ele não precisa nem do marketing. É verdade. Ele não precisa do marketing. Ponto que eu ia chegar. Ele é tão bom que a gente que fala bem dele, porque verdade. Ele é tão bom que onde ele chega todo mundo gosta, todo mundo fala bem. Eu espero que assim, um dia ele venha aqui no podcast, eu sei que não é o perfil dele. Mas, poxa, cara, ele é um cara que eu tenho uma gratidão muito grande. Meu padrinho de casamento, Kevin Tó, é meu paizão. Desde menino que eu aprendi muita coisa com ele, sensacional. E assim, eu acho que foi uma boa referência, porque quando você é bom, inclusive isso é bíblico, Rayane, o bom nome vale mais do que o ouro do que a prata. Quando você é bom no que você faz, o seu nome ele vai longe. O seu nome chega antes de você. E era isso que eu ia falar. Ele é advogado referência, assim, ao meu ver, na área criminal, né? E eu me espelho muito nele. Eu falo assim, eu falo até pra Cássio, né? Um dia eu vou ser igual Tó, assim, na minha área da Previdência, né? Do jeito que ele é no criminal, eu vou ser. E ele não faz marketing de nada. Cara, entendeu? Eu acho que ele nem tem Instagram. Ele não tem. Ele é tão assim que quando eu trabalhava com ele, eu falava, cara, tu não tem Instagram? Que Instagram? Negócio de besteira, rapaz. Bora trabalhar. Acho que ele não tem Instagram. E outra, ele faz as petições. Esse negócio de chat LGBT, eu acho que ele nem usa. Ele faz tudo aqui, ó, na cabeça, sabe as leis. Sim. Era impressionante, Rayane. De verdade, cara, Tó é assim, eu tenho histórias com ele. Verdade. A gente ficava surpreso, a gente na época estagiário. Ele sabia e sabe várias leis de cabeça, conhece vários juízes e desembargadores. O cara tem entrada no Judiciário do Maranhão. Ele só dá o direcionamento, né? Muito Porque, bom. olha, faz isso e isso, vai lá na lei tal e faz assim. Ele, assim, realmente foi uma boa referência que você falou. É dessa forma, então não precisa se desesperar, né? Vai plantando, faz teu nome, as pessoas elas vão te indicar, né? Se você prestar um bom trabalho, elas vão te indicar, eu não tenho dúvida disso, né? E hoje eu não tenho mais essa questão, assim, de ser imediatista. Entrei nesse marketing, né, que eu achei interessante, e eu gosto também de estar tirando as dúvidas das pessoas, e é legal também, né? Tá levando informação, eu acho bem legal.
Mas assim, eu vejo que não precisa, né? É uma coisa que vem ali para agregar, né? E é uma coisa leve. O teu, por exemplo, é uma coisa muito leve, como você falou. Nada de sensacionalismo. Sim, É uma coisa que passa informação. Assim, por mais que a gente entenda que o advogado, digamos que o advogado de antigamente, como o Tó, que até eles brincam que é advogado de três dígitos, né? Advogado já os mais. sim, Eles são tão bons porque eles também já têm um nome que fala por si só. verdade. A gente fala deles, a gente confia de olhos fechados, mas e o novo advogado que não tem essa confiabilidade toda? Sim, Ele precisa buscar esse posicionamento, que é o que tu tem feito, de forma muito, muito exemplar, de uma forma ética. A gente percebe que é um conteúdo ético, é um conteúdo que é informativo, não é apelativo. E isso vai trazer informação para o máximo de pessoas agora, não só de Rosário. uhum, Eu acredito que com isso tu vai conseguir até alcançar mais pessoas, porque por mais que a gente valorize o advogado low profile, a gente não pode subestimar o advogado que está no mundo digital. Porque hoje nós temos, por exemplo, no Maranhão, 217 cidades, municípios. Cara, é muita coisa. é, A gente, hoje aqui no Pod7, por exemplo, a gente recebe muita gente de Imperatriz. Ontem nós estávamos com um advogado de Imperatriz, uhum, de Balsas, amanhã de São Bernardo. Então, assim, o poder da internet a gente não pode subestimar. Agora, é óbvio que a internet tem promovido muitas pessoas que não são tão inteligentes assim. São sensacionalistas, sim, vigaristas, que se aproveitam da internet para enganar. uhum, E é isso que é o cuidado que nós também temos que sim. ter. Aí, então, assim, para quem está começando, né, não se desesperar, né, ter Sim, paciência, vai plantando uma hora, uma hora né, dá sua certo. vez chega. E outra coisa, assim, é importante você ter um mentor, né, eu acho isso interessante na advocacia, a gente ter um mentor, né, que é um advogado que já tem mais experiência que você, para você trabalhar com ele, para aprender. Eu tive um mentor e foi muito bom, assim, para mim, né, que é o Dr. Gotardo, que é meu amigo. E até hoje eu tiro muita dúvida com ele. Ele trabalha mais na área de licitação, né? E ele também é um advogado completo, assim, que ele sabe de tudo, né? Cara, os caras de antigamente, eles eram É, assim, eles sabem de extraordinários, tudo. E né? até hoje eu tiro dúvida com ele. Eu não tenho vergonha disso. Tenho 12 anos de advocacia. Se eu tiver uma dúvida, se eu não souber, eu não tenho vergonha E não é nenhuma de demérito, Rayane. pedir ajuda para Eu ele. vejo assim que as pessoas de hoje, elas esquecem de quem ajudou. Por exemplo, Sim. cara, quando eu falo de Tó, por exemplo, Joelso que trabalhou com a gente na Uhum. prefeitura. Joelso e Tó, quando eu falo dos dois, se eu não me aguentar, eu me emociono. Porque foram duas pessoas que me ajudaram como pessoa e como profissional. Sim. Pessoas que me puxaram a orelha, pessoas que me falavam o que eu precisava ouvir, que me deram um direcionamento. E enquanto eu viver, eu vou honrar pessoas que um dia me ajudaram. Verdade. Aí o que é que nós percebemos? Não só advogado, mas outros profissionais que cospem no prato que um dia comeram. Verdade. E assim, eu acredito que a gratidão é a memória do coração. Quando você é uma pessoa grata, você tem um coração grato. Por exemplo, Calvo é filho. Eu sou eternamente grato por ele. Sabe, é um amigo, é um querido, é uma pessoa que eu tenho gratidão. Jonathan, Cássio, que é meu amigo de infância. Então, assim, pessoas que um dia nos ajudaram, não é porque não estão hoje do nosso lado Verdade. que nós vamos esquecer. A gente não esquece a oportunidade que a gente teve no passado, é bem interessante. Então é isso, procure um mentor, é a minha dica. Show de bola. O podcast até já passou do horário, né, Anderson? Já passou. Quando é bom, a gente passa porque passa voando. Minha amiga, a gente vai ter outros episódios, sem sombra de dúvida, para trazer mais clareza na área previdenciária, também com o nosso amigo Cássio, com certeza. Sim. E agora eu queria que tu mandasse um recado diferente. Eu queria que tu mandasse um recado para aquela Rayane que estava estudando aquele livrinho que teu pai te deu quando tu era criança ainda, que tu disse, cara, eu quero ser advogada. Tu já sonhava chegar onde tu chegou? Qual o recado que tu daria para aquela menina? Não. Se pudesse voltar no tempo. Eu falaria para ela não fazer nada diferente, né? Porque graças às escolhas dela lá do passado, eu tô, né, onde eu tô hoje. Glória a Deus. E, só bênção, graças a Deus eu não desisti. Porque tu é tentado todo dia a desistir, né? E ali tem uma força dentro de ti que tu não... Glória a Deus. Não, eu vou seguir, vai dar certo. E eu sou muito positiva, assim, nas coisas que eu quero. Eu digo que vai dar certo e dá certo mesmo. Deus abençoe. Glória a Deus. Parabéns pela história. Fiquei muito feliz de estar aqui conosco. Também fiquei feliz. Que seja a primeira de várias, que a gente possa trazer os esclarecimentos previdenciários para o máximo de pessoas. Conte conosco nesse marketing.
e que eu tenho certeza que essa parceria vai dar muito certo, tá bom? Amém. Que Deus Já deu abençoe. certo. Pessoal, até a Amém. próxima. Valeu, que Deus abençoe.